Cheguei, gente do Brasil! Olá, galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero mostrar para vocês e quero fazer com vocês um maravilhoso croissant. Vocês viram aí na entradinha aí, esse croissant eu fiz com manteiga. Essas manteigas de mercado, gente. Muita gente me pergunta se tem como fazer um croissant com manteiga de mercado. Então hoje nós vamos elaborar uma receita muito simples, muito fácil, mas para você, se você deseja fazer na sua casa aí esse croissant, pega o passo a passo que você vai ver que é simplesmente maravilhoso. Você vai fazer esse croissant direto, uma receitinha muito pequena de meio quilo de farinha. Vem comigo. Se você ainda não é inscrito e caiu agora nesse vídeo, se inscreve aqui, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixa aquele like lindão, como diz o Zara, compartilha com o Globo e bora para a receita e aprenda a fazer um croissant na sua casa com manteiga de mercado. Aquela tablete de 200 gramas, entendeu? É aquela manteiga. Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer e você vai fazer tranquilamente. Bora comigo. Aqui no bolo já tem a farinha, agora eu vou colocar o fermento. Vou adicionar também o açúcar e o sal que já estão juntos e o leite. E também vou acrescentar a manteiga ou margarina, seja qual for você quiser utilizar na massa. Aqui eu estou utilizando essa manteiga de mercado. Por isso eu quero mostrar para vocês que é tão simples fazer um croissant em casa sem muita dificuldade, como eu estou fazendo agora. Vou misturar tudo, misturei bem a massa para que ela possa agregar os ingredientes. Coloquei ela na bancada da mesa agora para que eu possa sovar. Eu vou sovar mais ou menos essa massa entre 10 a 15 minutos. Eu acho que foi 15 minutos que eu sovei essa massa aqui para chegar num ponto apropriado, um ponto de véu que... Para você chegar a um ponto de véu perfeito, você teria que ter uma amassadeira, mas na mão a gente consegue. Olha só o ponto de véu que eu consegui chegar, a elasticidade que eu fiz nessa massa, sovando ela por mais ou menos uns 15 minutos aí. Vai depender do jeito que você sovar, você pode levar até 20 minutos para chegar num ponto de véu desse aí. Mas você consegue chegar com certeza como eu cheguei. Então agora eu vou abrir essa massa mais ou menos aí de uns 30 centímetros e vou colocar ela coberta com plástico e vou levar ela para a geladeira. Por quê? Porque eu preciso que essa massa não cresça na mesa, porque ela vai fermento. Então um croissant desse a gente tem que fazer com que ele tenha seu crescimento bem lento, e assim que a gente vai fazer. Então eu vou colocar agora essa massa num plástico, vou cobrir bem e vou levar para a geladeira e vou deixar na geladeira por 1 hora certinho. Depois de 1 hora eu vou voltar com a massa. Então bora para a geladeira. Depois de 1 hora na geladeira, a massa já está pronta. Ela já está bem geladinha, tranquila, não cresceu. É isso que é importante, levar para a geladeira para não ter o crescimento. A geladeira retarda o crescimento do fermento. Então aqui agora eu vou polvilhando farinha na mesa e vou com o rolo esticar minha massa, deixar ela no formato de um retângulo, porque eu peguei a manteiga, aquela manteiga que eu comprei no mercado. Eu peguei a manteiga que eu comprei no mercado, coloquei dentro de um papel manteiga, dobrei e fiz um quadrado. Você vai amassando com o rolo até você fazer um quadrado. Esse quadrado agora eu vou colocar na massa, e por isso que eu abri a massa mais ou menos esse retângulo que aí dê certinho para eu colocar essa manteiga dentro. Aqui eu vou fechar essa manteiga. Por quê? Porque essa manteiga é uma manteiga de mercado, então ela com a temperatura ambiente ela acaba amolecendo muito rápido. Ela não é igual aquelas manteigas profissionais para croissant, para massa folhada, ela é diferente. Então isso que a gente estamos fazendo o teste aqui com ela. Agora eu vou cobrir totalmente ela, vou fechar ela para que não tenha vazamento da manteiga e vou abrir com o rolo, vou polvilhar novamente farinha em cima da mesa. E agora eu vou polvilhar farinha em cima da massa e com o rolo eu vou fazer algumas ondinhas na massa, tá vendo? E essas ondinhas elas facilitam o aperto para que eu não force muita massa. Então você faz uns 3, 4 ondinhas e depois você vem com o rolo em cima dessas ondinhas e vai apertando. E a massa vai abrindo sem estressar muito a massa. E aí eu vou esticando a massa, dando um formato diferente. Vocês vão perceber que a câmera está focada de um jeito diferente, que eu coloquei a câmera para gravar diferente, não gravando de frente. Estou gravando de cima, então ficou um pouco diferente a gravação. Mas nada que atrapalhe aí o ambiente aí, o jeito de você ver o passo a passo que eu estou fazendo para a massa. Depois que eu estiquei a massa, deixei ela no retângulo bem compridinho aí, ó, dá para vocês perceber. Aí deve ter mais ou menos uns 80 centímetros, 90 centímetros. Então aqui eu vou dar a primeira dobra, a dobra dupla. O que faz? Você traz ela um pouco só para frente e depois você leva ela todinha para lá. Ela não está aí na metade, ela está
só um pouco para cá e mais para lá. A massa não está completamente no meio. E aí eu vou dobrar a massa, olha só, dá para perceber. Isso se chama a dobra dupla. É uma dobra que é diferente da dobra normal. E agora nós vamos novamente colocar dentro do plástico e vamos colocar na geladeira por mais 1 hora, para que essa massa não evolua, não tenha um crescimento e facilite aí, e não também faça com que estoure a massa. Então vamos levar para a geladeira e depois de 1 hora na geladeira dá para perceber que a massa já está mais firme. Olha só, dá para perceber que ela ficou firme. Por quê? Porque agora ela está com a manteiga dentro. E a manteiga dentro da geladeira acaba endurecendo. E aí, novamente, eu vou fazendo umas ondinhas, tipo uns obstáculos. E depois por cima dele, ó, eu vou apertando, sem estressar muito a massa. Ó. Tá vendo? Você vai apertando e a massa vai indo. Se você perceber que a massa grudar, você joga um pouquinho de farinha na mesa por baixo. E assim você vai conseguindo esticar a sua massa normalmente. Aqui eu vou dando uma editada no vídeo, porque senão fica muito comprido o vídeo. Mas dá para perceber que eu estou aí esticando a massa com calma, sem estressar a nossa massa, tá bom? Faça sempre assim. E aí eu vou dando uma ajeitadinha na massa para que eu deixe ela perfeita. E aí eu já vou tirando todo o excesso, porque agora eu vou dar a segunda dobra, que é a dobra de 3 agora. Então aqui eu tiro a massa, a farinha de cima, viro a massa e também retiro toda essa farinha que tem embaixo da massa, para que a massa possa grudar uma na outra, senão ela acaba não grudando. E aí depois que eu fiz esse processo de tirar toda a farinha de cima da nossa massa, eu vou dar agora a famosa dobra de 3, que é a dobra que eu sempre dou nas minhas massas, mas essa massa é um pouco diferente, é uma massa aí que a gente vê muito aí na internet. Então hoje eu vou fazer essa massa aí, eu estou dando a dobra de 3, ó, tá vendo? São 3 camadas. E agora eu vou colocar novamente no plástico para levar para a geladeira. Para quê? Para ela gelar e ela ficar num ponto certinho, ó. Ela tem 3 camadas ali, isso se chama dobra de 3. Agora eu coloco no plástico, fecho bem o plástico e levo para a geladeira por mais 1 hora antes da modelagem. Depois de 1 hora na geladeira, a massa já está pronta. Vocês vão perceber que a massa ficou bem firme por ela ter manteiga. Olha como que ela ficou firme. 1 hora depois, ela não desenvolveu, não cresceu, porque, como eu disse, a geladeira retarda o crescimento. Então ela ficou firme e aqui eu vou fazendo umas batidinhas, dando umas ondinhas nela, fazendo tipo uns obstáculos. E depois sobre esse obstáculo eu vou firmando e apertando a massa. Vocês vão perceber que ela dá uma trincada nas beiradas, nas pontas dela. Por quê? Porque ela está gelada. Então, como tem manteiga, ela estando gelada, como ela está com manteiga dentro e estando gelada, ela vai automaticamente trincar a massa mesmo. Isso é normal. Vou abrir um retângulo de 40 por 28, tá? Então vou fazer 8 croissants. Então eu vou tirar essas rebarbinhas pequenas aí que tem essas trinca que tá meio cortadinha. Então a gente tira para a gente deixar o croissant assim numa estética mais bonitinha. E aí eu vou tirar totalmente a farinha de cima e de baixo da nossa massa para que possa grudar o nosso croissant na hora que eu for fazer as modelagens. E eu vou tirar toda a farinha da mesa para que possa trabalhar tranquilamente. E aí eu já medi, agora eu vou fazer os cortes, eu vou cortar aí 10 em 10 centímetros essa parte de cima e o comprimento e a largura dele, então vai ser 10 de largura por 28 de comprimento. Aí eu já fiz a medição, agora eu vou dividir, vou cortar, eu estou cortando aí com um cortador. Não passe, às vezes a pessoa passa a faca reto, assim como eu passei agora, e acaba aqui tirando aí as marcações aí da folhagem da massa. Corta assim, tipo cortando de cima para baixo, ó, fazendo esses cortes que fica perfeita a massa. A massa tem 4 milímetros de espessura por 10 de largura e 28 de comprimento. Então agora eu cortei no meio cada parte dessa de 10 centímetros e aí agora eu vou tirar da mesa todas essas partes que eu estou colocando. Você tanto pode levar para a geladeira para fazer uma modelagem melhor, deixando ela descansar um pouco, como você pode fazer como eu vou fazer agora. Como a massa ainda está gelada, olha, ela tem 4 milímetros de espessura, tá? Então aqui a gente vai fazer o que? Vai dar uma puxadinha para frente, eu vou alongar ela para que ela possa alongar um pouco mais e meu croissant possa ficar um pouco mais bonito, possa ficar com mais camadas, mais enroladinho. E aí eu dou uma leve prensadinha ali na frente, faço um cortezinho, porque aqui eu vou enrolar diferente do croissant normal que fazem por aí. Aqui a gente vai enrolar tipo aquelas luna, né? A luna que chama, eles fazem muito e colocam o nome de luna, dá essa dobradinha pra frente, tá vendo? Faz tipo um pezinho pra frente, fica parecendo um caranguejo. Fica muito bonito o croissant assim. Vou modelar mais uma.
Vou puxar para frente, esticar um pouquinho, faço o cortezinho novamente embaixo, aperto as duas pontinhas ali, ó, tá vendo? Vou apertando e vou enrolando. E aí eu dou uma apertadinha para que possa apertar essas pontinhas, tá vendo? Olha como que eu vou apertando ela. E aí eu enrolo normalmente. Não tem segredo nenhum e olha como que bonitinho que fica. Ele fica parecendo um caranguejinho. Então depois que eu modelei, eu coloquei numa assadeira forrada com papel manteiga e vou esperar crescer por 2 horas. Assim que crescer, eu vou pincelar com ovo para que possamos assar o nosso croissant. Depois de 2 horas ele cresceu, agora eu vou pincelar com ovos. Vocês vão perceber que eu coloquei aí numa assadeira forrada com papel manteiga. E aí eu vou pincelando com um pincel de cerdas bem fininha para que não estrague meu croissant. E eu vou pincelando delicadamente. E vou colocar num forno a 180 graus por mais ou menos 20 a 25 minutinhos, tá bom? Esse forno é um forno de convecção, um forno turbo, um forno simples, assim para você ter aí num comércio de convecção ou numa confeitaria, para fazer um assamento mais rápido. Assa muito bem e olha só como que ele vai evoluindo dentro do forno. Já está ficando pronto o nosso croissant. E aqui na mesa ele já está pronto, já acabei de tirar do forno e olha só que legal que ficou. Que maravilha e que bonito que ficou esses croissants. Então eu fiz um teste aqui com essa manteiga de mercado, diferente das manteigas profissionais que existem no mercado aí para fazer massa folhada e massa de croissant. Então também dá um resultado bem legal se você deseja fazer aí na sua casa com essa manteiga aqui de mercado que eu apresentei para vocês aí no comecinho, uma manteiga que dá para você fazer tranquilamente um croissant muito maravilhoso e muito saboroso na sua casa. E olha só por dentro que delícia que ficou esse croissant. Ficou divinamente, simplesmente maravilhoso. E aí galera, gostaram da receita? É muito simples fazer. Agora é só você pegar o passo a passo, comprar a manteiga no mercado, a farinha, o ovo, tudo que tiver. Ovo não, né? Ovo não foi na receita. Mas é só você ir no mercado comprar farinha, o que tem de ingrediente na receita, pegar aquela manteiga, fazer como eu fiz. É só pegar aquela manteiga, pegar 2 papel manteiga, colocar ela no meio, colocar as 2, amassar e fazer um quadradinho. Para depois você colocar aí dentro da sua massa e ficar mais perfeitinho, tá bom? Se você quiser fazer desse jeito que eu fiz no vídeo aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo, é só você ir lá e seguir, bora comigo, não perca tempo. Se também não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like, compartilha com o Globo, como diz o Zara, e bora comigo até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus que é sempre isso da gente. Fui, até o próximo vídeo, tchau!